O Ricardo Rezende colocou aí uma observação, se puder voltar, por favor. Ricardo Rezende, o diálogo entre as entidades e o produtor em si é pouco ou nulo. As diretorias estão muito fechadas em si, impressão que ele tem. Quer dizer, e ele está certo. Ele está certo. Se isso aí puder ser generalizado, eu tenho muito cuidado com generalização, mas se isso que o Ricardo coloca puder ser generalizado, Marcelo, você está concordando no seu Roberto, se dentro do setor o diálogo não está rolando, então imagina a gente querer sentar com o setor pós-porteiro, né? Então, acho que talvez a principal coisa, quero usar aqui, aliás, Roberto, parabéns à tua entrevista, aliás, vai ter um livro teu sendo lançado aqui na Fiesp, dia 10 de janeiro, se não estiver enganado, às 18 horas da tarde, aqui em São Paulo, livro do Roberto. 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Desculpa. 5 de fevereiro, é isso? 5 de fevereiro o livro, Roberto, é isso? Está certo? Isso. O livro não é meu, o livro é do Ricardo Viveiros. Mas tem um, mas não é. É um livro que trata aí de uma história fantástica que você vê. Você fala, o agro é sinônimo de paz. E para ter paz, você tem que ter muito diálogo, muita conversa, muita negociação, falar com os diferentes, tem que falar com os diferentes. Então, isso que o nosso internauta colocou, se for generalizável, deixo aqui com vocês todos essa minha pergunta. É possível, podemos generalizar o que o Ricardo nos colocou aqui? Se sim, está na hora da gente rever como é que nós estamos conversando dentro do setor para que a gente possa conversar para fora do setor. Caso contrário, fica aí o elo mais frágil, Roberto, Marcelo, nossos internautas. O elo mais frágil do agribusiness, do agronegócio, é o produtor rural. É o elo mais frágil, não é fraco, frágil. Fragilidade com tudo, as incertezas, tudo. Portanto, ele tem que ser protegido e preservado, sim. E aí, como é que... Ao invés de esperar para o governo, eu creio que as cadeias produtivas têm que sentar e conversar, Roberto e Marcelo. Por que é tão difícil as cadeias produtivas sentarem e conversarem? Ô, Tejon, se a gente criar, assim, eu vou dar a minha percepção, se a gente criar uma escala de diálogo de 0 a 100 e olhar a integração dos elos da cadeia, eu diria para você que nós estamos num número entre 25 e 30. De um ideal de 100. Então, é o seguinte, falta muito diálogo dentro do setor, falta sim. É claro que tem algumas cadeias, algumas exceções, claro que existem, né? Mas falta diálogo. Quanto mais diálogo tiver, mais será melhor para todos nós. Isso é igual ao casamento, a família. Quanto mais diálogo entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, as famílias se entendem com o diálogo, né? E no mundo dos negócios não é diferente. Quando há diálogo, cada um externa suas angústias, suas inquietudes, seus problemas, vai se aparando as arestas e vai se encontrando as soluções. Marcelo, uma coisa que me angustia, e às vezes eu fico meio irritado, Roberto e Marcelo, fundamento do agribusiness, do velho Ray Goldberg lá em Harvard anos 50. É um sistema que tem que conversar, que tem que dialogar, antes, dentro, pós-porteira. Expressões que foram criadas aí por Roberto, pelo Ney Bittencourt, ou seja, antes, dentro e pós. Se não houver esse diálogo, você não tem agronegócio. Você tem elos isolados. O diálogo é parcial, Tejon. Ele não é integrado como foi previsto. Não está integrado. E se, na tua visão, Marcelo, a tua visão de um expert, dá de 0 a 100, tu está dando a nota 25, é porque realmente nós estamos precisando ver se tomamos jeito para reunir cadeia produtiva e discutir cadeia produtiva. Tá certo? O pessoal, Roberto, você domina muito o setor, do setor de cana-de-açúcar e de etanol, fizeram o RenovaBio. RenovaBio considera uma experiência interessante nesse caminho, tá certo, Roberto? Será que nós não tínhamos que ter um RenovaBio das 20 principais cadeias produtivas brasileiras? É esse o caminho, Roberto? O que você acha? Tejon, essa é uma discussão antiga, que a gente tem tido há muitos anos já. Eu mesmo tratei essa questão
antes de ser ministro, depois, durante ser ministro, a ideia de reorganização das cadeias produtivas. Tem uma questão aí que é curiosa. Em época de vacas gordas, cada um se vira sozinho, né? Então, nas crises, a união é mais articulada, porque todo mundo se junta para se defender. E aí a gente cai num tema que é bastante tratado aqui entre nós mesmos, que é o tema da educação. O que falta mesmo é uma visão educada de cadeia produtiva, uma visão integrada de cadeia produtiva e que o papel de cada um seja respeitado pelo conjunto. E isso é difícil, porque não temos essa educação consolidada no Brasil. Mas, em tempos difíceis, a gente costuma melhorar muito. Aliás, eu quero voltar ao tema do Celso Eduardo, da cooperativa de frigorífico. Celso, esse negócio de cooperativa, para mim, é uma coisa fundamental na vida. Eu sou cooperativista desde menino, fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, da OCB, enfim, andei pelo mundo inteirinho vendo cooperativas e aprendi uma coisa interessante, e que é o seguinte, com a economia globalizada, o que existe é uma redução da margem por unidade de produto, de modo que o lucro do produtor acaba sendo derivado da escala. Se ele tiver escala, não tem lucro, porque a margem por unidade é muito pequena. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala, porque ele é pequeno, então ele nunca vai ter escala. A tendência é que ele seja sacrificado, seja comido pelo mercado. E aí é que a cooperativa tem um papel relevante. A cooperativa faz a escala no conjunto dos produtores. Não só a escala, mas tecnologia, agregação de valor e tudo mais. Então, é muito importante considerar esse fato. O cooperativismo tem um papel central para pequenos produtores. Eu diria que o papel é único. Sem cooperativa, o pequeno produtor está condenado. Isso está provado no mundo inteiro, não temos que ficar inventando história, aqui no Brasil também. O problema na pecuária é que tem muito grande produtor, muito independente, muito livre, muito autossuficiente. Então, falta uma compreensão da cooperativa como uma ação conjunta que integre pequenos, médios e grandes na mesma missão, como aconteceu com os cooperativas de grãos no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Goiás, com um sucesso enorme em vários estados do Brasil, né? Então, o que falta é essa visão, que eu diria, é uma falta de educação. Coletiva e integrada. Falta visão coletiva e integrada. Nós, brasileiros, somos individualistas, nós latinos, né? Somos individualistas. É isso. Que é uma questão de educação, né, Marcelo? Questão de educação. Nós temos que ter essa formação mais rigorosa, mais forte. Nossas entidades, eu concordo muito com o que foi colocado aqui, elas precisam trabalhar esse sentimento de integração, de articulação, de pertenência, como diz o espanhol, de participação, pertencimento. Eu sou de uma cooperativa, eu sou o dono daquela cooperativa. E ela é minha. Eu sou dono e sou mutuário dela. Então, é uma questão de educação, de sentimento consagrado na direção da União. Isso é uma coisa que falta para nós aqui. A Letícia, por exemplo, está lutando hoje enormemente, ela nem está no programa hoje, porque está lutando lá com relação ao CONAI, esse conselho da Conferência Nacional da Educação, que está pensando num plano de educação, que não olha para a educação nesse sentido formal, de formar técnico, de formar gente capacitada para tocar o país. Olha, uma coisa meio ideológica. Então, nós precisamos ter, antes de mais nada, muita educação. Agora, é essencial, Celso, que essa coisa aconteça com liderança. Cooperativa, para ter sucesso, tem três condições básicas. A primeira é que ela seja necessária. Quem vai compor uma cooperativa tem que achar que sem ela não tem chance. Então, ela tem que ser sentida como uma necessidade. A segunda é uma empresa. É uma empresa com visão social, com princípios universais, mas é uma empresa. Portanto, ela tem que ter resultado positivo. Portanto, ela tem que ser viável economicamente, ela tem viabilidade econômica. Não pode ser uma questão romântica, não é um sonho. Tem que ser viável economicamente. E terceiro, tem que liderança para conduzir o processo. Essas três condições são essenciais para a cooperativa de sucesso e avançar adequadamente. Então, eu diria para você, Celso, junta o teu povo aí. Lucas é um município maravilhoso, com gente extraordinária. Junta esse povo, monta uma cooperativa.
Se precisar, eu vou lá ajudar vocês a montar o projeto institucional, a viabilidade econômica, porque é empresa. O Brasil tem que competir no mercado, como empresa. Claro, com valores e princípios diferentes do sistema capitalista. Mas é uma empresa também. Portanto, tem que ser viável economicamente. Então, eu estou à disposição para essa coisa avançar por aí. Eu queria adicionar um ponto aí que nós estamos conversando sobre essa dificuldade de ter visão integrada e olhar a cadeia como um todo. Isso fica muito claro lá dentro da ABAG, que é a instituição do agro que foi criada para integrar todas as cadeias, né? E quando, desde o começo lá da época do Ney, depois do Roberto, do seu Luiz Garcia, na época que eu acompanhava de perto, você vê claramente o elo da cadeia X. Se ele resolver o problema dele, para ele estar resolvido, ele não vai lá, né? Então, nós precisamos mudar essa cultura. E aí foi dito aqui no programa que quando vem a diversidade, as pessoas se unem mais, né? Então, quem sabe esses ventos adversos aí não possam ajudar a nossa cadeia a ser mais integrada, que a gente possa pensar mais no coletivo e que a gente possa, de uma certa forma, ter uma comunicação mais eficaz dentro dos diferentes elos da cadeia, e com isso a gente criar um equilíbrio, porque lá no conceito de cadeia integrada, né, fala que a cadeia é tão competitiva quanto o seu elo mais fraco, né? Perfeito. Então vamos pensar assim, a gente faz uma cadeia com elos de aço enormes, e um dos elos é de barbante. A hora que esticar a corrente, é aquele elo de barbante que vai definir a força da cadeia, mas até todo mundo entender isso e praticar isso, vai um queijo e uma rapadura. E Marcelo, exemplos de cadeias que, pegando os 25, 30 que você dá como positivos aí. Pessoal do algodão, depois daquela mega crise que o algodão quase acabou, tá certo? Se reorganizou numa visão muito inteligente e moderna de uma busca de uma estrutura de visão de cadeia, conversando com a indústria da tecelagem, indústria da fiação, mercado internacional, colocando... Fizeram rastreabilidade, né? Fizeram práticas sociais, ambientais, enfim, fizeram um tremendo trabalho, pessoal do algodão. É um exemplo muito interessante, onde eu também vejo uma boa tomar conta positivamente do produtor, é um pessoal de fumo. Souza Cruz, British American Tobacco, eles têm um cuidado imenso com as famílias agrícolas. Por quê? Porque é muito importante para eles, sob o ponto de vista de toda a imagem que esse setor precisa cuidar e olhar. Então, se nós olharmos algumas cadeias produtivas, algumas integrações... O frango é assim... Onde tem cooperativa, né? Onde tem as cooperativas, com suíno, com frango, ou seja, a gente consegue enxergar setores onde existe uma administração que procura ser inteligente dos elos da cadeia produtiva. E é isso que nós teríamos que generalizar para o Brasil. É possível fazer em todas as cadeias produtivas isso. Agora, precisa ter uma vontade, né? Como Roberto colocou. Tem que ter aí uns guerreiros, uns heróis, que vão ficar andando atrás disso aí e não vão desistir nunca, né?